O que vai acontecer com o mundo caso Donald Trump seja reeleito? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no Chuck Abroad. Eu sou Chuck Souza. Esse vídeo faz parte de um conjunto de outros vídeos que eu tô fazendo sobre política americana. Se você não viu nenhum vídeo ainda, eu vou deixar aqui em cima no card a playlist para você poder acompanhar todos os vídeos desse tema. E é muito importante também, caso você tenha interesse em acompanhar essa jornada, que você se inscreva no canal, caso já não seja inscrito, e ative também as notificações. Então bora pro tema, que é isso que trouxe você até aqui. E para começar, pessoal, para a gente começar a discutir essa questão do que vai acontecer caso Donald Trump seja reeleito, primeiro a gente precisa entender o contexto em que isso vai acontecer. E o que eu quero dizer com contexto é como as eleições vão se desenrolar. Porque aqui a gente tem três cenários básicos para discutir. O primeiro cenário, e que eu acho bem improvável que aconteça, é o cenário número 1 de que Donald Trump é reeleito com a maioria absoluta dos votos populares. Se você já assistiu o vídeo que eu explico como funcionam as eleições americanas, provavelmente você já sabe que o voto popular em si não garante que o candidato seja eleito. Mas o que eu tô querendo dizer que o Trump seja eleito com a maioria dos votos populares? Eu quero dizer que ele recebe a maior quantidade de votos populares, mais do que o Joe Biden, e leva também todos os delegados, que é o que ele precisa para conseguir ganhar a presidência. Esse primeiro cenário, ele tem um efeito muito particular, porque de certa forma ele referenda o Trump como o favorito dos americanos. Isso pode ter um toque muito pessoal na gestão dele, porque ele já é conhecido por ser um cara mega vaidoso, então se ele vence nos votos populares também, isso pode trazer uma mensagem para ele de que ele está com muito poder, que ele está muito bem e que ele representa de fato toda a população norte-americana. Então ele vai se sentir validado para colocar em prática tudo aquilo que ele acredita para o país. O segundo cenário, e que provavelmente vai acontecer de fato, é ele perde as eleições no voto popular, assim como aconteceu lá em 2016 com a Hillary Clinton, mas ele leva estados-chave e ganha a maior parte dos delegados, e assim ele é eleito com menos votos populares, mas vence no colégio eleitoral. Já nesse terceiro cenário, e que pode sim acontecer e que vai ser um verdadeiro baque para a democracia norte-americana, é o que chamam de judicialização das eleições. Pois existem chances reais de que haja vários problemas, na verdade já estão acontecendo vários problemas nas eleições que podem acabar indo parar no Supremo, e aí no Supremo é que vai ser decidido quem vai ser o próximo presidente. E é aí que mora o perigo, porque lá o Trump tem alguma vantagem sobre o Biden, então pode ser que ele consiga virar o jogo no que a gente já conhece no Brasil como tapetão. E por que tem diferença entre esses formatos que a vitória do Trump pode ocorrer? Bom, primeiro a gente tem que voltar no primeiro mandato dele. Quando ele assumiu a presidência, a mensagem foi bem clara. Ele demonstrou mais de uma vez que ele não estava muito aberto ao diálogo e que ele tinha dificuldade de articular com pessoas que pensam diferente ou que estão em situações de oposição contra ele. Foi por isso que ele desmantelou boa parte do governo para colocar pessoas da confiança dele e que sempre acenariam positivamente a qualquer desejo ou vaidade que ele manifestasse. Portanto, se em 2021 ele chega lá com a maioria dos votos populares, isso pode impactar ele pessoalmente, no sentido que ele vai se sentir validado e também vingado por contrariar o que dizem as pesquisas, porque até o momento todas as pesquisas de intenções de voto dizem claramente que ele vai perder as eleições. Porém, se isso não se confirma nas urnas, se ele vence com a maioria dos votos populares, ele vai se sentir completamente validado para colocar em prática tudo aquilo que ele acredita, todas as políticas que ele acha que são corretas para o país. Ele definitivamente vai acreditar que está em contato com o povo americano e que eles escolheram ele como a referência. Isso é muito perigoso, porque ele vai ser livre para ser ele mesmo. Até porque a gente tem que levar em consideração um fato bastante importante, que a partir do segundo mandato ele deixa de ser político, porque não tem mais possibilidade de reeleição. É o último mandato que ele vai ocupar. Então, sendo assim, é a hora do bota fora dele. Ele vai colocar tudo aquilo em prática que já queria fazer, e se ele tiver esse apoio popular, as coisas podem se tornar um pouquinho mais difíceis aqui para a oposição, e enfim, a gente não sabe onde isso pode parar. Ele pode, por exemplo, levar os Estados Unidos a conflitos desnecessários simplesmente para impor a visão de mundo e aquilo que ele acredita.
gerando assim muito estresse a nível mundial entre os países. É o caso que aconteceu agora, por exemplo, com o Brasil, que foi colocado em xeque para não fechar acordo comercial com a empresa chinesa de tecnologia Huawei para instalação das antenas 5G e fornecimento da tecnologia 5G. Eles literalmente estão colocando o Brasil na parede falando não negocie com a China. Imagina isso num cenário onde ele está validado pela população, reeleito, e é o último mandado, ele pode fazer tudo que ele quiser e, enfim, ele não está preocupado com as consequências políticas que isso vai ter depois. Então é um cenário bastante complexo e que é necessário muita cautela para poder analisar essa questão. O segundo e terceiro cenário eu tinha falado ali que eles eram um pouco parecidos. Por quê? Em ambos os cenários, o primeiro ele ganhando nos delegados e perdendo no voto popular, como aconteceu em 2016. E o terceiro que é a judicialização, o Supremo definindo quem é o presidente. Isso possivelmente vai gerar um estresse muito grande social, porque as pessoas vão se questionar, poxa, mas peraí, a gente não quer esse cara, a popularidade dele tá baixa, nós não votamos nele, e aí ele conseguiu vencer nos delegados ou foi para decisão judicial e a Suprema Corte colocou ele no poder. Então para que eu sirvo como cidadão? Para que eu vou lá votar? O meu voto não tem importância? Então será que isso é realmente uma democracia? Então de fato isso vai colocar a democracia americana em xeque e pode sim acontecer vários conflitos sociais muito próximos do que aconteceu agora recentemente com a morte do George Floyd, que cadenciou toda essa onda de protesto do Black Lives Matter. Small number of Black Lives Matter supporters and the conference claimed the apparent attacks were with the phrase "Don't tread on me." Isso pode sim ser colocado numa escala política muito grande e que vai acontecer em caso de eleição onde a vontade popular praticamente é descartada, não é respeitada. No terceiro cenário, que é a judicialização, eu tenho absoluta certeza que ia estourar protestos por todos os Estados Unidos, porque as pessoas não iam aceitar um presidente ser colocado no poder por uma canetada. Isso é uma coisa que geraria um conflito muito grande, e a questão da polarização ela já está no DNA dos Estados Unidos. A gente lembra aí, por exemplo, da Guerra de Secessão, onde o Norte e o Sul entraram em conflito e foi uma das batalhas mais sangrentas, não só da história dos Estados Unidos, como da história da humanidade. Então, por já ter esse ingrediente de polarização histórico, uma situação como essa poderia desencadear eventos inimagináveis. Já na política externa, e que é o que interessa a nós, são várias as questões que poderiam acontecer. Dois pontos me chamam bastante atenção e que eu acredito que seriam pontos-chave em toda a mecânica de política externa dos Estados Unidos. Esses dois pontos são, primeiro ponto, OTAN. A gente já sabe aí que o Trump tretou com os caras da OTAN aí há um tempo atrás, e ele não queria que os Estados Unidos continuassem bancando majoritariamente as operações, não queria dar dinheiro para a França, para a Alemanha, então já teve um desgaste ali no passado. Provavelmente ele se voltaria contra a OTAN novamente no caso da reeleição, porque ele poderia novamente colocar a questão financeira em xeque, enfim, que não quer colocar mais dinheiro naquilo ali, e isso geraria mais desgaste ainda, e ele poderia, caso os líderes dessas nações não entrem no jogo dele, ele poderia sim desmantelar toda a operação da OTAN. E o principal problema nisso é que ele poderia fazer isso sozinho, ele não dependeria de aprovação do Congresso, porque as regras que regem esse acordo, elas dependem da interpretação presidencial. Ou seja, se ele alegar que na interpretação dele a OTAN é prejudicial aos interesses dos Estados Unidos, ele simplesmente numa canetada ele pode destruir muita coisa. E a princípio isso não parece muita coisa, mas nas relações exteriores existem coisas muito complexas, e o que a gente fica sabendo enquanto cidadão basicamente é aquela pontinha do iceberg. Tem muita coisa ali para baixo da água que a gente não vê, a gente não sabe, a gente não entende o que se passa e que podem gerar acontecimentos muito maiores. Um desgaste desse nível ele poderia levar com que parceiros e aliados dos Estados Unidos, como por exemplo França e Alemanha, estreitassem relações com a China, que é o segundo ponto que eu queria destacar, que é justamente essa rivalidade Estados Unidos-China, e que eu tenho certeza absoluta que seja o princípio regulador da política externa norte-americana. E é aqui que mora um pequeno detalhe nessa história toda. Eu pessoalmente acredito que o Trump sabe que ele não pode entrar numa queda de braço diretamente com a China. Ele já fez isso alguns meses atrás, naquela batalha comercial que ele travou com os chineses. O mundo inteiro sentiu os resultados dessa guerra comercial, não foram bons, e eu acredito que ele tenha aprendido a lição de que ele não pode enfrentar a China diretamente da maneira como ele fez no ano passado. Tem até muita gente aí que desespera e fala aí em Terceira Guerra Mundial, o que eu duvido muito. Na verdade, não que eu duvide, mas assim, seria uma coisa muito extrema. Não acredito que
possa acontecer de forma muito breve, porque, enfim, todos os países sabem quanto que uma guerra seria prejudicial para o mundo inteiro no geral. Mas se o Trump sabe que ele não pode ir de peito aberto contra a China, com toda certeza a forma que ele vai escolher para fazer isso é pressão em aliados. E isso já está acontecendo, na verdade. Alguns dias atrás, o conselheiro de defesa norte-americano Robert O'Brien, ele esteve no Brasil e um dos principais motivos da visita dele foi justamente a questão que é uma das maiores batalhas entre os Estados Unidos e China, que é o tal do 5G. O 5G tem sido alvo de muitas polêmicas e muitas brigas, principalmente aí entre os Estados Unidos e China, porque é a próxima tecnologia que vai revolucionar como as coisas são feitas. A gente poderia chamar o 5G de a nova internet. É o que está prometendo causar uma nova revolução industrial, uma nova revolução tecnológica, e os países estão brigando muito para quem desenvolve primeiro e implanta de maneira global. A principal alegação dos Estados Unidos é de que a China, através da Huawei, que é uma gigante tecnológica e que tem o 5G, não só o 5G, mas equipamentos de internet, os mais desenvolvidos do mundo, a principal alegação dos americanos é que nenhum país deve confiar na empresa chinesa porque ela estaria vendendo dados de países para o governo chinês. Inclusive, a fala do consultor de segurança foi uma coisa assim, bastante pressão psicológica mesmo. Peguei um trechinho aqui de uma matéria que saiu na Infomoney sobre a visita desse cara e eu fiquei bem impressionado, porque olha só o que ele falou, o nível da pressão. Se vocês terminarem com a Huawei na sua rede 5G, haverá backdoors. Backdoors é a tradução literal, a porta dos fundos. Seria um modo de falar que eles vão estar roubando dados. Basicamente é isso que ele quer dizer. Haverá backdoors e a capacidade de decifrar quase todos os dados que são gerados em qualquer lugar do Brasil, seja pelo governo, na Frente de Segurança Nacional, seja por empresas privadas, em suas habilidades de inovar e desenvolver novos produtos. Resumidamente, seria um nível de espionagem gigantesco onde a China manipularia todos os dados do Brasil. Eu não digo que isso não possa acontecer e que isso é só uma jogada de pressão. Enfim, realmente não dá para confiar muito na China e nas empresas chinesas quando a gente vê as coisas que acontecem por lá. Porém, quem é que anos atrás estava grampeando o presidente brasileiro para ter acesso às conversas? Bom, não foi a China. E quem é que levou documentos também a respeito dos crimes cometidos na ditadura militar para entregar nas mãos da presidente Dilma Rousseff? Pois é, Estados Unidos. E aí eu te pergunto, ditadura militar do Brasil, como é que os caras tinham documentos tão particulares assim? Fica aí a questão. Então, no resumo da ópera, os caras querem botar pressão para excluir as negociações do Brasil com a China, porém o Brasil está totalmente numa sinuca de bico. A gente tem a China, que é o nosso principal parceiro comercial, que compra de tudo do Brasil, fornece tecnologia e investe capital estrangeiro a rodo no Brasil. Então tudo isso é uma questão muito interessante para a gente analisar, porque imagina ele aplicando isso em escala global, o nível de tensão que ele vai gerar entre todos os países do mundo. O mundo realmente vai entrar numa onda muito menos cooperativa, afetando assim todo o processo de globalização que desde a década de 90 começou a se acelerar e, enfim, não dá para saber onde que isso vai parar. E essa política da marcação à pressão provavelmente vai ser muito intensificada num segundo mandato de Donald Trump. A gente só não sabe em que contexto vai acontecer, se é ele sendo eleito com popularidade ou se é ele sendo eleito por meios não tão democráticos assim. Bom, pessoal, esse é um tema muito amplo, muito rico de conteúdo, poderia ter abordado várias vertentes aqui, a gente poderia, enfim, viajar aí nesse tema, mas o objetivo desse vídeo é simplesmente abrir esse espaço de discussão, a gente ter aí uma outra opção que não seja os grandes veículos de comunicação para entender o que está se passando no mundo como um todo, e eu espero honestamente que vocês tenham gostado aí, que o vídeo tenha ficado um pouco mais leve para quem está assistindo e que vocês tenham curtido a experiência. Bom, pessoal, muito obrigado por assistirem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!